casa de noite para ir para um bar com os amigos. Medo dele ser assassinado, ser sequestrado, ser roubado, assaltado. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade com medo. E é nessa sociedade com medo que nós vamos priorizar a vida dos marginais que escolheram nos manter com medo em casa? Então, senhora presidente, para finalizar, eu sugeriria a comissões importantes como essa que buscassem alternativas de mudarmos essa realidade. Antes de nos preocuparmos com penitenciários e com esses marginais, vamos nos preocupar com o brasileiro, o que trabalha para sustentar a sua casa e que hoje está refém dessa criminalidade. Vamos nos preocupar, e isso eu volto a bater. Tive uma reunião muito dura com a minha governadora na semana passada. O policial hoje está com medo até de reagir ao bandido, porque ele reage ao bandido, mata um bandido e ele responde. Pasmem vocês. Ele tem que contratar, o policial tem que contratar um advogado para se defender porque matou um bandido armado dando tiro nele. E eu disse à governadora, essa situação não pode continuar. Nós temos que ter elementos da Procuradoria de Justiça do Estado dentro das corporações de polícia, para defender os policiais que estão atuando no exercício do dever dele. É inacreditável, o policial tem que contratar advogado para se defender. Agora, quem tem que defender ele é o Estado brasileiro. Sim. E isso vai impedindo, para finalizar, mais 30 segundos, isso vai impedindo e constrangendo a ação policial. Então, eu gostaria de dar esse novo enfoque para a gente tentar realmente contribuir para acabar com a criminalidade brasileira. E eu tenho certeza que não vai ser se preocupando com os marginais em primeiro lugar que nós vamos conseguir isso. Muito obrigado, senhor presidente. Tá, eu agradeço a intervenção do senador Lobão Filho. Ele esteve acompanhando também a nossa comissão lá em Pedrinhas. Quero dizer, senador, que um dos encaminhamentos é justamente fazer uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos para que possamos continuar discutindo e debatendo esse assunto que é importante para toda a sociedade brasileira, a questão do sistema penitenciário. Eu vou conceder a palavra agora ao senador Randolph, mas eu só quero informar que nós temos ainda uma pauta para ser cumprida aqui hoje, que é uma pauta de projetos projetos terminativos e não terminativos que precisam ser apreciados ainda hoje. Presidente, eu me inscrevi porque eu não... Não, mas é importante, a sua palavra está garantida. Eu não teria como não discordar intransigentemente do senador Lobão. A exposição do senador Lobão apresenta claramente por quais motivos ele propõe a extinção dessa comissão. A exposição dele apresenta por quais motivos. Ele considera que esta comissão não é importante. E, me permita, senador, vossa exposição claramente diz que direitos humanos não são importantes. E me permita também, vossa exposição é uma compreensão equivocada do que são direitos humanos. Direitos humanos são de todos os humanos. E é uma compreensão também equivocada do que é segurança pública e do que é a função de polícia. A polícia não tem a função de matar. A polícia não tem a função de reprimir. E marginal é quem está à margem da sociedade, quem foi descriminalizado pela sociedade. E a função de penitenciária e de sistema prisional é ressocializar, colocar de volta a sociedade. Fora disso, é barbárie. Fora disso, é barbárie. É por isso que se instituiu há 200 anos um pacto civilizatório. É por isso que há 200 anos, em uma revolução chamada francesa, se falou pela primeira vez de direitos humanos. Se estabeleceu uma declaração de direitos do homem e do cidadão, para que não tivesse barbárie. Porque fora disso tinha barbárie. Porque fora disso era o absolutismo. Porque fora disso existia as masmorras do absolutismo. Por isso que, com base em princípios chamados fraternidade, igualdade, por base em princípios chamados liberdade, fraternidade e igualdade, se estabeleceu um pacto civilizatório que fundou o mundo atual. Esse pacto civilizatório estabeleceu os limites que tem que ter. E o papel do Estado?
O papel do Estado é quando ocorre transgressão, quem cometeu transgressão deve ser punido com isso. O Estado tem que vigiar e punir quem comete a transgressão. Punir e depois se punir, ressocializar. É esse o papel. O Estado não tem que matar, não tem que destruir, não tem que segregar. Não esse é o papel, não é esse o papel. O papel da polícia é somente esse. Aqui acabou de ser aprovado um requerimento do senador Paulo Paim para debatermos o que também é direito humano que aconteceu contra um jornalista lá no Rio de Janeiro. Isso é também direito humano. Então, claramente, há uma compreensão equivocada aqui e do papel dessa comissão. Essa comissão está intrinsecamente vinculada ao papel civilizatório que funda o mundo atual, que funda o pacto civilizatório atual. Então, há uma mistura e há, inclusive, uma concepção totalmente equivocada do que são os militantes. Não pode ter, por parte do Estado, excesso contra quem quer que seja. Alguém que foi preso está sob a guarda do Estado. E o Estado não pode cometer excesso. Tem que prender e tem que fazer com que este que foi preso cumpra sua pena. Única e exclusivamente isso. Única e exclusivamente isso. E um agente do Estado tem que única e exclusivamente, e um agente do Estado é concursado para estar preparado a fazer com que o Estado cumpra sua pena. Única e exclusivamente isso. E essa comissão, quando houver excesso de quem quer que seja contra também esse agente do Estado, estará à disposição de proteger e defender esse agente do Estado. Como está à disposição de defender quando qualquer direito de qualquer pessoa for violado. É por isso que os direitos estão consagrados na nossa Constituição, no artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição são todos os direitos humanos. E esta Constituição é a guardiã deles. E é por isso que é absurdo tentar acabar com essa comissão, tentar vinculá-la com outra comissão. É tão absurdo quanto colocar alguém fundamentalista ou colocar alguém de regime autoritário na Câmara dos Deputados para presidir outra comissão. É absurdo, é inaceitável. É inaceitável, assim como é inaceitável compreender que aqueles que são... Nós entramos no presídio de Pedrinhas. Eu não vi nenhum branco de olho azul lá. Eu só vi pobre e preto ali no presídio de Pedrinhas. Eu vou querer condenar esses daí à segregação? Eu vou dizer que todos esses daí estão lá porque quiseram estar lá? Eu vou dizer que um que estava em uma das prisões lá do presídio de Pedrinhas, que gritou para nós, para mim e para a senadora Ana Rita, que estava lá, junto, lá no pavilhão, junto conosco, junto no pavilhão do bonde dos 40, e gritou desesperadamente para nós: eu estou aqui, nem sentença tenho, e que já está lá, condenado à morte. Porque quem entra no presídio de Pedrinhas, mesmo sem sentença, só tem duas chances. Ou entra para o bonde dos 40, ou entra para o primeiro comando do Maranhão. Já entra condenado à morte. Mesmo que tenha furtado um pneu careca. Como um dos decapitados lá. Um dos decapitados lá, estão lá. Um dos decapitados foi decapitado porque furtou um pneu careca. E esse país tem milhares de políticos corruptos. Milhares de políticos corruptos que não são sentenciados à corrupção. E lá teve um decapitado porque furtou um pneu careca. Então, esse não tem direito humano? Por favor, há um exagero nisso e há uma incompreensão completa do que são direitos humanos. Desculpe o excesso.